CBN Saúde e Bem-Estar. Apresentação: Eider Mustafa e Aline Barnabé. 11 horas e 36 minutos aqui na Rádio que Toca Notícia. Muito bom dia para você, ouvinte sintonizado nos 91,3 FM. Estamos no ar com mais um programa, mais um CBN Saúde e Bem-Estar. Nesta terça-feira, começo de mês, Aline Barnabé, 1º de setembro de 2015. Bom dia para você. Bom dia, Eider, e é o melhor mês do ano. É, né? Sempre digo. Tem caruru, né? Isso é bom. Tem caruru, né? E tem meu aniversário também. Tá legislando em causa própria, você já. Sempre. Né? Tem caruru. Importante é o caruru de São Corte de Sinal que tá chegando dia 27. Aí. Me convidem, viu, ouvintes, todos que tiverem. Estamos abertos a convites. Verdade. 11h36, mas vamos deixar comida para amanhã, que a gente fala de nutrição. Exato. Aqui no CBN Saúde e Bem-Estar. Hoje vamos falar de uma coisa muito, mas muito séria, Aline Barnabé. São distúrbios que estão deixando aí a população jovem, principalmente os jovens, aí doentes e doentes mesmo, viu? Não é aquela doencinha que curável com um remedinho ou com nada, não. É algo sério, drástico, e por isso que a gente vai falar sobre esse assunto. Bulimia e anorexia. São dois problemas, na verdade, né? Vamos tratá-los deles aqui hoje, porque conosco nos estúdios a gente recebe o psiquiatra e diretor clínico do Espaço Olos, o Dr. Luiz Fernando Pedroso. Dr. Luiz Fernando, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é todo nosso, e você, ouvinte, que tem alguma dúvida, quer participar, quer interagir, quer mandar pergunta para o Dr. Luiz, é só mandar o WhatsApp para o 96269130 ou então ligar para a gente, 3203-1199. Doutor, a gente sempre ouve falar de bulimia e de anorexia, mas a gente acha que a coisa não é tão volumosa como a gente pensa. E não é à toa que a gente observa sempre histórias, relatos, matérias, a própria comunidade médica preocupada com isso, né? Ainda é assustador, é crescente o número de, principalmente jovens, que estão aí com esse quadro de bulimia ou de anorexia, ou as duas coisas juntas, doutor? A doença é muito preocupante. Claro que ela tem gradações. Você tem as formas mais leves até as formas mais dramáticas, que são gravíssimas e que podem até levar à morte. Felizmente, isso aí não é a maioria, né? Mas há um percentual significativo dos anoréticos, principalmente, que podem ir a óbito por conta da doença. Mas levando em conta de que toda crise aguda, toda gravidade, qualquer doença grave, começa com lá no comecinho, aparentemente é simples, então é uma alerta. É verdade. Mas é que nem sempre ela cresce. Às vezes as pessoas têm sintomas leves de anorexia nervosa ou sintomas leves de bulimia e são mais difíceis de identificar, convivem com isso sem maiores consequências. Né? Mas quando a gente fala da dramaticidade, a gente está falando daqueles casos que são realmente graves e afeta o organismo. Há uma alteração completa nas proteínas, no equilíbrio iônico das pessoas, e a pessoa pode ficar pele e osso e morrer de inanição. Por exemplo, no caso da anorexia nervosa. E eu queria que o senhor, aproveitando que a gente está falando desse assunto, explicasse o que cada uma é, o que é a anorexia, o que é a bulimia, a diferença principal entre as duas. A gente está falando aqui de anorexia nervosa, porque a anorexia é uma perda de apetite, e várias coisas podem motivar essa perda de apetite, inclusive doenças gástricas, problemas de hormonais. Existem vários transtornos físicos que podem produzir a anorexia, a perda de apetite como sintoma. A anorexia nervosa já é essa perda de apetite por fatores psíquicos, é diferente. Então, uma das características principais da anorexia nervosa é a alteração da autoimagem da pessoa. Por mais magra que ela esteja, ela está se sentindo gorda, se sentindo muito acima do peso. Então ela está tentando ficar no peso que na cabeça dela, no delírio dela seria o ideal, e ela vai estar sempre ali pelo menos 15 a 25% abaixo do peso que seria o normal para ela. Doutor, o senhor falou em delírio, Eu achei interessante essas palavras que o senhor usou, porque assim, é claro que a gente sempre comenta, ninguém está satisfeito com o que tem ou com o que é. A gente sempre quer melhorar, e é bom que isso aconteça, porque impulsiona você a querer mais, a buscar em qualquer área, na área pessoal, na área acadêmica, na área, enfim, profissional.
Mas verdade. Existe uma diferença, um limiar, que eu queria que você explicasse pra gente, que me parece bem tênue, entre aquilo que você é, por exemplo, eu acho que eu poderia perder mais alguns % de gordura, só que eu sei que eu estou saudável. Então, assim, o que eu queria, por exemplo, é uma questão meramente estética. Mas essas pessoas me parecem que elas tomam para si essa verdade, como esse delírio, como o senhor falou, e adoecem por conta disso. Existe um limiar que a literatura médica, a psiquiatria consegue estudar, ou consegue definir de até quando é normal ter esse desejo de querer mais? Existe sim. Você mesmo acabou de falar que você acha que você está acima ou abaixo do peso, você tem uma opinião, você reflete sobre isso, você troca opiniões, você diz o que você pensa, você ouve o que os outros pensam. Há aí uma maleabilidade psíquica, há aí uma possibilidade de troca, de influência mútua, de você influenciar e se deixar influenciar, não é? Isso, a sua opinião, se ela evolui para uma convicção, até aí ainda está dentro do normal, até porque sem convicções a gente não segue a vida e não produz. Depois a convicção começa a ficar inabalável, a pessoa já começa a ficar impermeável à influência, à troca de ideias, né? A influência do meio social, ela começa a ficar inabalável, depois aquela convicção vai evoluindo para o fanatismo, onde a pessoa mata e morre por aquilo e nada o demove, e depois ela sai completamente da realidade, que é o delírio franco. Ou seja, uma opinião ela pode ir evoluindo para o delírio gradativamente, e o delírio é quando há então esse descolamento da realidade, essa perda do juízo de realidade, e isso em maior ou menor grau sempre acontece com o anorético grave. Uma pergunta aqui do Marcos Nascimento, pelo 96269130, ele diz que percebe que a anorexia atinge mais mulheres do que homens. Se existe algum motivo patológico para que as mulheres sofram mais com essa doença? Olha, deve existir, porque a diferença ela é muito grande. Você tem mais ou menos a cada 20 mulheres com anorexia nervosa, você vai ter um homem, é uma proporção muito grande. Agora, a causa disso, ainda a gente não sabe. Né? A gente não sabe. Doutor, a gente falando de anorexia, mas também tem um outro problema, que é a bulimia, né? Que eu queria até que o senhor falasse um pouquinho sobre esse problema e explicar, toda pessoa com bulimia, que desenvolve bulimia, ela necessariamente vai desenvolver anorexia, ou isso são coisas independentes? Não, são coisas distintas. A bulimia, na própria palavra, tem uma origem grega, que diz, significa assim, fome de boi, né? Um grande impulso, uma compulsão a comer, né? Mas a pessoa, ao comer, ao se saciar, ela fica enjoada, ela fica arrependida, ela tem a sensação de perda de controle sobre si mesmo, culpa, deprime, e ela tenta compensar isso provocando vômitos, tomando purgativos, diuréticos, etc. Ela está sempre perdendo o controle, comendo compulsivamente e se arrependendo e tentando compensar isso. Então o bulímico, ele nem sempre evolui para obesidade, porque o obeso, claro que a obesidade é uma conversa à parte, são múltiplas outro tipo causas, de compulsão até, né? Mas é uma compulsão alimentar, né? Descontando aí causas metabólicas e outras, mas boa parte tem a compulsão alimentar, mas não tem o ato purgativo da compensação, né? Agora, mas, muitas vezes em anoréticos você vê episódios bulímicos também. E ele, o que a gente chama, você tem um anorético restritivo, ele passa o tempo todo evitando a comida, quase com uma fobia, um horror à comida, pelo delírio de que ele não pode aumentar nada, ele precisa perder peso cada vez mais. Mas outros anoréticos, são os purgativos, eles têm momentos em que eles desenvolvem episódios bulímicos. Eles perdem o controle, eles vão à compulsão e depois produzem a purgação do alimento. A experiência que o senhor tem, assim, de consultório de atendimento, o que leva uma menina, né, já que a gente percebe que os casos maiores são das mulheres, as mulheres a terem essa anorexia? É estética? É algum problema psicológico, enfim, que é a mãe ou o pai que comparou com a outra pessoa que era bonitinha, mais bonitinha do que ela? Às vezes tem esses componentes psicológicos que são criados na família. Tem alguma diferença? Olha, todos esses componentes psicológicos, as comparações, as frustrações, a inveja, a mágoa, o ressentimento, as perdas,
Todos nós vivemos isso. Isso faz parte da vida desde a nossa mais tenra idade. Agora, se as pessoas já têm uma fragilidade prévia qualquer, não raro de origem hereditária, né? Então essas coisas começam a tomar um significado maior, uma importância maior, um peso, às vezes até desproporcional à realidade. As pessoas começam a valorizar demais certos aspectos negativos, a atar suas vidas em torno disso e dar uma relevância que uma pessoa normal não daria. Então, esses distúrbios, ele tem uns fatores muito importantes de natureza constitucional. Você vê que é mais famílias que têm esse tipo de distúrbio, os parentes mais próximos têm mais possibilidade de ter do que em famílias que não têm. Tem um vínculo aí, alguma coisa genética que a gente está estudando, ainda não sabe muito bem, mas sabe que tem. 11h46 aqui no CBN Saúde e Bem-Estar. A gente está conversando aqui com o Dr. Luiz Fernando Pedroso, ele que é psiquiatra e diretor clínico do Espaço Olos. Os nossos temas hoje são anorexia e também bulimia. Doutor, levando em consideração a pessoa que não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de patologia, né, enfim, no estômago, no intestino, nada mais, que o apetite dela não foi alterado por conta dessa patologia, mas ela tem esse problema aí de não aceitação, de querer emagrecer e tal, e desenvolve então outro problema psíquico que acaba desenvolvendo essa anorexia nervosa. O tratamento, doutor, né, é uma equipe multidisciplinar que vai desde psicólogo a nutricionista, passando pelo próprio psiquiatra, medicamentoso, precisa às vezes de internar essa pessoa por conta da ameaça que ela está à própria vida. Como é que o procedimento padrão adotado? Olha, o tratamento necessariamente ele é multidisciplinar. Você precisa do médico psiquiatra, você precisa do terapeuta, você precisa da nutricionista, né? Geralmente é preciso mais de um profissional, porque a anorexia, assim como a bulimia, ela é multifacetada. Ela tem envolve aspectos físicos, as complicações geradas pela desnutrição, além das coisas, dos problemas psíquicos. O tratamento é muito difícil, não é fácil. Você não tem aqui uma pílula mágica para dizer, puxa, o cara tem uma bulimia, vamos dar esse remédio, não é anorexia, vamos dar aquele outro remédio. Não existe um tratamento específico para isso. Então é sempre um desafio para os profissionais. Então, a boa parte desses distúrbios alimentares estão associados a transtornos de humor, não é? Outros a psicoses francas. Então, a gente vai tentando tatear ali o que está predominando num ou no outro distúrbio, vai tentando tratar o que a gente chama dessas comorbidades, né, para gerar uma situação favorável ao doente, de autopercepção, para que ele possa conversar, refletir e adquirir algum tipo de autocontrole. Se há um transtorno de humor grave, uma depressão, uma distimia, uma disforia, é muito difícil você controlar impulsos. Mais uma pergunta aqui da Elza Neri, ela quer saber como ou se a pessoa percebe que ela está anoréxica. Existe essa percepção do paciente, do indivíduo, ou é algo externo, são outras pessoas que percebem, e se tem sintoma? Não, a percepção e a vivência do paciente é que ele está muito acima do peso, né? E da pessoa com anorexia nervosa. E ela está tentando controlar o peso dela para ficar no que na cabeça dela seria o peso ideal. A mulher está muito vinculada a essa coisa de peso. Quando são anorexia em homens, né, que é bem mais raro, como eu disse, numa proporção de 20:1, mas o homem já se liga mais na definição muscular, da definição do corpo, né? Então, é aquela busca desenfreada por exercícios físicos para atingir um padrão de alta definição e também, claro, de restrição alimentar, mas vinculado a isso, né? Então, a vivência dela e a crença da pessoa é que ela está acima do peso. Então, o tratamento é uma luta. Muitas vezes você precisa internar porque a pessoa não come, desenvolve um sem número de estratégias
para evitar a comida, inclusive a purgação. Se você forçar muito, ela ingere algum alimento, depois vai ao banheiro provocar vômitos. Na hora da balança, de pesar, ela põe coisas no bolso para mostrar para você que ela está com peso maior. Então, isso faz parte da grande maioria das doenças mentais. Elas lutam contra o tratamento, a resistência ao tratamento, a resistência patológica ao tratamento. Por isso, é mais fácil diagnosticar e um grande desafio tratar, porque a doença, ela luta para sobreviver, ela domina a pessoa. Doutor, então já que essa pessoa está submersa nesse delírio, né, como o senhor falou no começo da entrevista, e não percebe, não se dá conta de que ela já está indo para... no caso da anorexia nervosa, quais são os primeiros indícios que, no caso da família, o namorado, a namorada, o amigo, o colega de trabalho e tal, deve ficar atento para dizer, essa pessoa, esse comportamento já passou do limite, isso aí não é normal. Por mais que essa pessoa não esteja achando isso por conta do delírio, mas isso aqui já não é normal. Vamos conversar com alguém já capacitado, vamos tentar intervir porque a situação pode piorar. Qual é esse momento, doutor? Tudo é uma questão de gradação, porque como você mesmo falou há pouco, todos temos preocupação com o nosso peso, a nossa estética, nós somos vaidosos. Agora, quando isso começa a crescer em importância na vida da gente, quando a gente começa já a viver em função disso, portanto, a sobrevalorar isso aí, já começa a ficar um pouco estranho, não é? E se isso vai então adquirindo proporções de grande convicção e de fanatismo, já fica bastante estranho. Até o ponto que a gente começa a perceber na própria estética da pessoa que aquilo não está saudável. Ela está esquálida, ela está pálida, ela está com problemas de pressão baixa, ela está ficando feia, inclusive, um aspecto doentio, está ficando com mastenia, moleza, aí vai tendo toda uma gama de sintomas físicos, inclusive, até complicações cardíacas, né? De arritmias e tudo, pelo desequilíbrio hidroeletrolítico. Uma pessoa que tem esses dois distúrbios, né? Que elas têm principalmente quem tem anorexia, que ela tem o distúrbio de imagem mesmo, né? Como o senhor citou, ela se enxerga de forma diferente. Exatamente. Existe alguma alteração no cérebro dessa pessoa para ela ter essa mudança de percepção? Até químico mesmo, né? Químico, alguma coisa que aconteça no cérebro para ela ter essa imagem distorcida dela mesma. Aí nós estamos falando aqui da anorexia nervosa, porque você tem a doença de Simon, que foi descrita aí no começo do século XX, que é uma alteração na parte anterior da hipófise que gera sintomas muito parecidos com o sintoma da anorexia, mas de origem claramente orgânica, hormonal, né? Então, por isso que nós estamos diferenciando aqui a doença de Simon é uma coisa, a anorexia nervosa é outra coisa, e claro que a gente faz uma série de correlações com neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, cortisol, enfim, há um sem número de testes e de pesquisa e que se vê essas alterações, mas não há nenhuma alteração que a gente possa identificar como causa desse processo ainda. As pesquisas estão evoluindo para isso. Por isso que a gente fala em transtornos, né? É uma sutileza médica para não falar em doença, porque a gente, quando vai falar em doença, já precisa ter começo, meio e fim, já precisa ter o sintoma e a causa definida. Como nós não temos, falamos em transtorno. Doutor, a gente sabe que a gente não vive num mundo de que o padrão da beleza, ele é, enfim, carimbado a todo momento, lembrado a todo momento pra gente. E há pessoas que literalmente viajam nessa viagem, né? Da magreza, da aparência esquálida, da pessoa magra, de demasia e tudo. Isso, obviamente, imagino eu que os jovens devem ser acometidos mais disso, desses transtornos aí de imagem. Mas há também casos de adultos já de meio de 30, de 40 anos, que por conta dessa, né, você sabe que vai viver até os 80, na melhor das hipóteses, né, até os 90, então você, tô com 40, mas tô em cima, então quero me cuidar, isso também pode evoluir a tal ponto de que até mesmo pessoas já de meia idade possam desenvolver anorexia nervosa, por exemplo? É muito raro. Como você falou, a anorexia e a própria bulimia, elas quase sempre começam na adolescência. E vamos falar aí de anorexia, 40%
40%, 50% vai passar ali mesmo, vai ficar na adolescência, a pessoa depois vai ter uma vida normal. 20% ou 30% vão ter mais alguma dificuldade, e 20% vão desenvolver a forma grave, vão carregar isso para o resto da vida ou vão morrer por conta da doença. Mas o início, o grande foco, o início é na adolescência. Se tiver uma pessoa com anorexia, mesmo ligada a um transtorno mental de início mais tardio, nós já vamos pensar em outras coisas. Uma depressão, por exemplo, pode levar a um quadro de anorexia, mas não é a síndrome da anorexia nervosa, propriamente dita. O senhor falou sobre a equipe multidisciplinar que atua em casos como esses, mas a terapia, né, com o psicólogo, juntamente com o acompanhamento psiquiátrico, ela tem que perdurar por mais tempo do que as outras atividades, até as outras especialidades? Olha, a psicoterapia tem alta, doutor? Dificilmente, talvez eu exagere aqui um pouco, como eu falei aqui, uns 40% a 50% vão superar isso na adolescência e vão seguir a vida sem necessidade de um acompanhamento maior, mas são doenças que tendem a uma evolução crônica, e doenças crônicas você geralmente não tem. Você tem que estar controlando aquilo a vida inteira, e aí eu não falo só em doença mental, mas você tem diabetes, pressão alta, são doenças. É diferente quando você tem aquela infecção que você identificou o bichinho, tomou antibiótico, matou o verme, matou a bactéria e está resolvido o problema. Não. Doenças crônicas é diferente e às vezes requer acompanhamento, né, ao longo da vida. Agora, você falou aqui um pouco, uma coisa também interessante, que é a questão da pressão social pela estética. E muitas vezes você tem um mito de que essa pressão social produz casos de anorexia nervosa. E isto é um mito. A anorexia, por exemplo, ela foi descrita a primeira vez lá pelo século XVII. Os primeiros casos foram descritos, ela foi bem definida no século XIX, quando os padrões de beleza eram postos, né? As pessoas tinham que estar bem acima do peso em relação a gente. Então, muitas vezes o doente ele se apropria do discurso estético, ele se apropria das questões sociais para justificar a doença. As doenças mentais são muito hábeis em se esconder nos discursos culturais da sua época. 11h58, doutor Luiz, a gente poderia passar mais meia hora, uma hora aqui falando sobre esses assuntos que são tão importantes e necessários serem discutidos aqui, mas infelizmente o tempo acabou. Eu queria muito agradecer a sua participação, doutor Luiz Fernando Pedroso, psiquiatra e diretor clínico do Espaço Olus, que inclusive está em novo endereço já, né, doutor? Não, nós estamos construindo um novo endereço. Em meados do ano que vem estaremos ali em Pituaçu, e estamos já com outro nome. A Olus agora é Olist. Isso faz parte de uma preparação para a inauguração da nossa nova sede. Pronto, mas então tá certo. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui. É sempre um prazer recebê-lo e até a próxima. Eu que agradeço muito a você, Aline, um prazer estar aqui com vocês. Aline Barnabé, CBN Saúde e Bem-Estar de amanhã. Amanhã sim, vamos falar de comida. Né? Nada de parar de comer, não, gente. Vamos comer, agora comer bem. Exato. E amanhã nós vamos falar, nosso papo é direcionado, Aline Barnabé, para as mulheres que têm endometriose. Há uma nutrição específica para essas mulheres, né? Claro, o alimento é poderoso, a gente sabe disso. E amanhã quem vai contar os benefícios de uma dieta balanceada e com alimentos que comprovadamente tem ação para amenizar os sintomas da endometriose, que vai conversar conosco é a nutricionista Juliana Couto. Amanhã você não pode perder, porque hoje vamos ficando por aqui. Trabalhos técnicos de Pedro Macedo, a produção de Sara Kirley e a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Apresentação: Eider Mustafa e Aline Barnabé. Tá chegando o repórter CBN na sequência, Carlos Alberto Sardenberg no CBN Brasil. A gente volta amanhã às 11h30. Aline Barnabé, bom dia para você. Bom dia, tchau, tchau. 12:00 em ponto na Bahia. CBN Saúde e Bem-Estar.